Mindfulness. Já tivemos aqui o professor José Pinto Gouveia em 2 sessões, que é o presidente da associação, e também aqui sublinhar que também há aqui muitas coisas que não são só da minha autoria, não é? Portanto, que são também uma inspiração daquilo que é o conhecimento do professor e o legado que ele tem deixado, quer na investigação, na prática clínica e na divulgação do mindfulness através da APM. Eu já vou partilhar aqui, também tenho aqui uns slides para acompanhar a apresentação, mas também aqui gerir um bocadinho expectativas, porque de facto temos pouco tempo. Este filme, para que nós podíamos de alguma forma ir quase take a take, porque tem muitos detalhes muito úteis e obviamente que tem aqui uma base científica que o acompanha e que depois torna útil nós podermos utilizar estas partes do filme para falar sobre as emoções, para falar sobre os pensamentos e para falar acerca daquilo que é a nossa experiência comum humana, que acho que o filme nos deu aqui uma ferramenta muito útil, os inside outs, para podermos trazer para a conversa, para o diálogo, as emoções, a experiência interna, a relação com os outros e também agora esta fase da própria adolescência. E, portanto, aqui um bocadinho também gerir expectativas, vamos aqui passar um bocadinho por alguns detalhes do filme e ver de que forma é que também podemos relacionar o mindfulness com o filme, ou usar exemplos do filme para poder aproximar-nos de alguns processos também que trabalhamos com o mindfulness. Vou então aqui passar a compartilhar a tela e esperando que corra tudo bem, que já não faço partilhas de tela com apresentações há bastante tempo e, portanto, suponho que agora estejam aqui a ver a tela. E, portanto, se houver algum problema, por favor, digam, porque agora vou passar esta parte que não vos estou a ver, porque estou aqui um bocadinho, então, com os slides em visualização. Portanto, esta apresentação, obviamente, vem por parte também da APM, como também já referi, e numa primeira fase, apesar de isto ser um grupo de interesse de mindfulness, e sei que certamente muitos de vocês, ou todos vocês praticam, conhecem, e que já tiveram outras apresentações, incluindo aquelas do professor, mas aqui só um bocadinho este rever de conceitos, não me vou perder muito no mindfulness, aqui todos nós sabemos que é esta atenção que é intencional e, portanto, que prestamos atenção de forma intencional para o momento presente, e obviamente aqui esta questão final da última caixinha, não vou mesmo perder muito nesta definição, acho que não há necessidade do sem julgamento, não é? Esta questão de aceitar a experiência ou estar aberta à experiência tal qual como ela é. Deixei aqui também o ponto da compaixão, penso que também já tiveram algumas coisas sobre compaixão e os próprios interesses pessoais, mas de facto nós na APM acreditamos e defendemos que, e usamos até muitas vezes uma metáfora da Tara Brach, de que o mindfulness e a compaixão são então as duas asas do mesmo pássaro. Nós desenvolvemos até um curso, temos disponível um curso que se chama Mind Kindful, exatamente porque tem 6 semanas de mindfulness e 2 de compaixão, e mesmo durante as semanas que trabalhamos as competências de mindfulness, vamos sempre trabalhando aqui a compaixão e achamos mesmo que é um ponto bastante importante. E de facto aqui este recordar, este rever, então quando falamos de compaixão, e isto obviamente é uma das definições possíveis, nós podemos dividir aqui a definição de compaixão em 2 partes, não é? Uma parte mais de conhecimento e de sabedoria, portanto, e de sensibilidade ao sofrimento, e recordar aqui muito esta questão do sofrimento do nosso e dos outros, e portanto, por muito nós tenhamos interesse, seja na área clínica mais pelo meu lado, ou na área de educação mais do vosso lado, também aqui recordar-nos na nossa participação enquanto seres humanos nestas interações e nas vivências das experiências, e portanto o nosso próprio sofrimento também entra aqui em linha de conta, obviamente. Não fugindo ou se desligando daquilo que é o sofrimento, e portanto aqui muitas vezes nós confundimos a compaixão com a pena, mas um detalhe útil para distinguir os dois é que de facto a pena não tolera o sofrimento, e portanto quando há aqui pena nós tendemos a não olhar, a desviar, a não querer estar em contacto, e a compaixão envolve aqui este estar com
o sofrimento. E, portanto, quase meio contraintuitivo, e, portanto, por isso é que é assim uma competência e recruta competências cognitivas superiores, porque é este disponibilizar-se a estar presente com o sofrimento. E depois tem uma parte mais de ação, que é esta motivação para o aliviar ou para prevenir, podermos fazer algo para aliviar ou prevenir o sofrimento. E de alguma forma, mesmo no filme, nós vemos atos compassivos, quer da própria Riley, quer entre as emoções, e já vamos falar sobre isto, mas apesar de não ser talvez cá tão notório, podemos utilizar também exemplos do filme para expressar o que é isto da compaixão. E em relação tanto ao mindfulness como à compaixão, e que depois nós vamos perceber que também existe em relação ao próprio filme, existem aqui algumas competências, vamos chamar-lhe assim, eu tenho sempre alguma dificuldade em como categorizar se serão competências ou não, e que são competências que são tanto necessárias para a prática, como são também desenvolvidas pela prática, e pela prática do mindfulness e da compaixão. E, portanto, uma dessas primeiras competências, e que rapidamente, quando falamos de mindfulness, há esta lembrança da atenção, não é? De facto, temos aqui a competência da atenção, que nós treinamos, e principalmente no início do nosso treino da prática de mindfulness e meditação, a atenção é uma das competências que nós treinamos, e há este treino de retornar a atenção para o momento presente. E que vamos continuamente trabalhando, mas de facto a atenção tem um papel fundamental também nas nossas vidas. E aqui também, usando as palavras do professor, a atenção é como que se fosse a lanterna que ilumina aquilo que se torna a nossa vida. E, portanto, aquilo a que prestamos atenção é aquilo que se vai tornar a nossa vida. E, de facto, uma pergunta muito útil que nós podemos ir fazendo a nós mesmos, e aqui também um bocadinho para gerir aquilo que está a acontecer nas nossas vidas, é a que é que eu ando a prestar atenção, não é? O que é que eu estou a prestar atenção, porque sabemos que isso vai se tornar a nossa vida, até aqui pela relação depois com a memória. E, de facto, nós sabemos que, e é também trabalho quando exploramos estas competências, o que é isto da mente humana, não é? Quando começamos a explorar estes campos do que é isto do pensamento, o que é isto da mente humana, o que é que a evolução fez do nosso cérebro, e nós sabemos que existe um enviesamento negativo da mente, ou seja, a nossa mente presta muito mais atenção a coisas negativas ou a ameaças, porque no fim do dia, a nossa mente está desenhada para nos fazer sobreviver, e, portanto, como uma ferramenta de sobrevivência, ela presta muito mais atenção de forma natural àquilo que é negativo, àquilo que possa ser perigoso, ameaçador, para depois, obviamente, ativar também aqui as respostas emocionais de acordo com aquilo que está a acontecer, seja no nosso mundo interno, seja no nosso mundo externo. E, de facto, existe este enviesamento negativo, mas nós podemos também treinar a nossa mente àquilo que presta atenção, e nós percebemos que é exatamente isto que o mindfulness faz, não é? O trazer a atenção de forma específica, intencional, sem julgamento, para o que está a acontecer aqui e agora. E nós no filme até podemos fazer aqui o paralelismo para explicar esta questão da atenção, o que é isto da atenção também, que é aquilo que aparece um bocadinho na tela, não é? Naquela tela que as emoções estão a olhar para a tela para ver o que é que está a acontecer, porque vai aparecendo experiências do mundo interno e do mundo externo. E, de facto, a atenção que nós também trabalhamos está muito relacionada com a memória. E, obviamente, aqui eu poderia perder imenso tempo, e acho que percebem que não consigo entrar de forma muito detalhada em cada um destes processos, mas aqui utilizando o filme, que nos pode ser útil, quer para explicar a crianças e adolescentes algumas coisas, quer para explicar a adultos, e devo aqui também confessar que o Inside Out é um filme que me é muito útil, uma ferramenta que eu uso em contexto clínico, quer com crianças e adolescentes, mas também com adultos, porque os adultos também conseguem muito rapidamente pegar nos exemplos do filme, e, portanto, não é só para crianças e adolescentes. E nós vemos, de facto, no filme cá, a memória, as memórias que são guardadas, e são aquelas bolinhas com as memórias emocionais,
são bastante importantes. E nós, obviamente, quando falamos de memória, podemos falar aqui de memória de trabalho, não é? E de memória a longo prazo, e a atenção tem um papel fundamental naquilo que é a nossa memória, e, portanto, usando aqui também um exemplo que o senhor professor costuma também explicar nos cursos, e, portanto, é a autoria dele, esta metáfora que ele utiliza, é como se aqui a memória fosse um quadro de giz, não é? E essa é a nossa memória de trabalho, e, portanto, o quadro de giz está limitado, só temos aquele espaço de memória de trabalho. A atenção em si é o giz, e, portanto, cada vez que nós prestamos atenção uma e outra vez à mesma coisa, e, portanto, escrevemos a mesma palavra no quadro, depois, se vamos mantendo essa tinta, que poderíamos dizer que a memória de trabalho, a tinta é mágica, e, portanto, está ali a tinta e depois, de repente, desaparece do quadro, e se nós passarmos uma e outra vez, ou se passarmos o giz com muita força, ela quase que passa, então, mais para as memórias a longo prazo, assim, de uma forma muito simplista. E então aqui a atenção tem um papel fundamental, porque é o próprio giz da memória, não é? E também aqui aquilo que nos ocupa este espaço, este quadro. Se eu estou constantemente a passar com o giz, não é? E a escrever, como nós também vimos no filme, coisas como eu não sou suficiente, não é? A mente fica, ou eu não vou ser capaz, não é? Ou as minhas amigas não gostam de mim. O quadro fica cheio dessas frases e não consegue memorizar absolutamente mais nada. E, obviamente, depois, quando estamos a falar de tudo isto, também falamos em processos de aprendizagem e tudo mais. E, de facto, obviamente, trabalhando a atenção, também vamos ter impacto aqui na memória e porque elas são construídas pelas coisas que nós vivemos, e nós vemos exatamente isto durante o filme, que as memórias são ali construídas pelas experiências da Riley e que depois têm a tonalidade emocional das emoções que fazem parte dessa experiência, e neste filme até vemos a importância que essas memórias têm na própria construção daquilo que é, no filme penso que chamam identidade, ou autoconceito, e portanto conseguimos ver a importância que estas memórias, que depois juntando com crenças, etc., vão dando naquilo que nós consideramos sermos nós, não é? O nosso próprio conceito de nós mesmos, e vemos também a importância que tem todo tipo de experiências. Um outro conceito fundamental para a prática do mindfulness e da compaixão é a awareness. E, além de ser fundamental para estas práticas, é também fundamental para aquilo que estamos sempre muito interessados, e muito bem, e acho que de facto o filme nos permitiu aqui trazer esta atenção redobrada para esta necessidade que é a regulação emocional, e portanto porque muitos de nós vivemos emoções que nem temos relação com elas, não as conhecemos porque afastamos e não queremos ter contacto com elas. Mas antes de falarmos de regulação emocional, nós temos de falar de awareness emocional, e portanto eu tenho que reconhecer que emoção é que eu estou a viver, não é? Portanto, antes de eu a poder regular, eu tenho que saber que ela existe e tenho que saber que esta emoção está presente agora na minha experiência, e que está presente, e esta awareness não é só aqui uma coisa quase mental, ou um processo, é também ela muito física, até porque as emoções regulam-se no corpo, não é? E a própria prática de meditação passa muito pelo corpo. E, portanto, nós para estarmos aqui a falar de regulação, temos que reconhecer a presença de cada emoção e reconhecer as suas expressões, como é que é a raiva no meu corpo. Quando está a raiva presente, não é? O que é que eu sinto? Como é que é a minha experiência interna? Que sensações no meu corpo é que existem, não é? E este conhecimento do corpo e das sensações é extremamente importante para podermos regulá-las, não é? Sinto picada, sinto calor, sinto frio, sinto energia, sinto relaxamento. O que é que eu sinto na experiência desta emoção? E, portanto, reconhecê-la para podermos, de alguma forma, depois poder regulá-la. E para além disso, obviamente, nas práticas meditativas, e eu não sei, não vos conheço, e portanto não sei quais são os vossos percursos na prática do mindfulness, mas se numa primeira fase nós podemos dizer aqui que trabalhamos também muito esta questão do focar a atenção, depois alargamos aqui para a awareness e para a consciência e para a relação do que é isto da consciência e este espaço onde a experiência acontece, não é? E de alguma forma penso que
uma ligação com o filme será exatamente esta torre de controle, porque tudo acontece na torre de controle, se repararem. E, portanto, mesmo que seja a experiência emocional lá no comando central, seja aquilo que são os estímulos externos vindo da experiência da Riley que entram pelo tal ecrã, pela tal tela, seja o comboio dos pensamentos, seja as emoções que aparecem e que são projetadas, ou até aquele pensamento muito aborrecido daquela música do reclame de televisão, que aquilo aparece ali, acontece tudo neste comando, nesta torre de controle, não é? No quartel-general, penso que é quartel-general que é dito, que é a nomenclatura certa no filme. Portanto, que é exatamente este espaço onde a experiência acontece. Um outro ponto-chave importantíssimo, obviamente, para trabalharmos o mindfulness e que é altamente trabalhado também na compaixão, é a humanidade comum. E a humanidade comum, obviamente, liga-se muito aqui com a sabedoria, e tanto uma como outra também dependem muito da presença. Portanto, por isso estão altamente ligados o mindfulness e a compaixão, porque de facto eu só consigo ser compassiva se estiver presente, se tiver a tal awareness e se estiver presente com a experiência, que consigo depois agir de forma compassiva. Estes conceitos de humanidade comum e de sabedoria, ou seja, esta humanidade comum, estou a falar de o reconhecermos que todos nós temos uma mente, que todos nós temos emoções, que todos nós temos um corpo, que todos nós estamos nesta vida, não é? E que caímos aqui nesta vida que é pautada por sofrimento, não é? Portanto, é sempre aquela péssima notícia que, obviamente, todos nós que estamos aqui já sofremos e vamos sofrer mais, não é? Porque a vida tem esta característica, haver sofrimento, quanto mais não seja, porque temos um corpo biológico que adoece, envelhece, etc., que temos, agarramos-nos a coisas que são impermanentes, a querer que elas se tornem permanentes, relações, pessoas, coisas, e portanto há sempre aqui sofrimento envolvido. E esta humanidade comum que é um sofrimento partilhado, não é? Porque o sofrimento de facto é aqui este espaço comum, pouco visitado às vezes em conjunto, mas que é de facto partilhado. E que todos nós temos uma mente que produz pensamentos constantemente, todos nós temos estas emoções, e de facto o filme vem fazer aqui um processo de quase normalização da experiência, não é? E ver como é que é possível um filme de 1h30 ou 2 horas, nem sei muito bem o tempo que o filme tem ao certo, ser esse espaço de tempo tão curto, digamos assim, que se identificam milhões de pessoas. É exatamente por termos esta humanidade comum, por termos esta experiência partilhada. E esta sabedoria vem exatamente aqui deste conhecimento, desta partilha de experiências, da sabedoria de que os cérebros existem, as mentes existem com estas funções, que as emoções têm estes papéis, e de facto podermos aprender a lidar com a nossa experiência e com a sabedoria daquilo que é ser-se humano. E obviamente nós trabalhamos muito isto também na compaixão e ao desenvolver conhecimento acerca do que é isto de ter uma mente, e de ter um corpo, e de ter pensamentos, etc. E por fim aqui a aceitação. A aceitação, como bem sabem, que estava ali naquele ponto inicial, faz parte da própria definição clássica do mindfulness, ou seja, esta questão do sem julgamento, de aceitar a experiência como ela é, abrir espaço, não é? A aceitação não é negar a experiência, mas sim o abrir espaço à experiência como ela é. E de facto é uma estratégia muito útil e talvez muito inteligente da nossa parte quando a poderemos utilizar. E claro que estamos a falar da aceitação de coisas que nós não podemos mudar, não é? O que podemos mudar, podemos e devemos mudar, mas a aceitação é de facto muito útil e confesso-vos que eu até durante muito tempo achava que percebia o que era este conceito de aceitação, e quando falamos sobre ele e quando verdadeiramente vivi um processo que tive que utilizar a aceitação, é que descobri que afinal por muito que nós falemos de aceitação, eu acho que a experiência da aceitação, ou seja, a parte libertadora que advém da aceitação da experiência, é muito vivida e muito pouco traduzida por palavras. Mas, de facto, a aceitação é importante até para permitir a experiência, seja nas práticas, seja na nossa vida, e ela também é representada pelo filme. E, portanto, aqui reparem
eu esqueci-me de dizer isto, que espero que todos tenham visto já o filme, porque eu vou dar spoilers, não é? Portanto, eu estou aqui a assumir que toda a gente viu o filme, e portanto vai haver aqui spoilers. Pronto, não vos estou a ver, portanto não sei as reações, mas vou dar spoiler, claramente. Mas a estratégia da alegria acaba por ser, no início, obviamente nós vemos aqui a rejeição da ansiedade, não é? O rejeitar, o não querer, o querer que ela se vá embora e tudo mais, tal como vimos no primeiro filme acerca da tristeza, não é? Não a aceitação da tristeza, mas no fim, tanto no primeiro filme como no segundo, aquilo que nós vemos é exatamente a aceitação, principalmente representada ali pela alegria e no fim por todos, não é? A aceitação daquela emoção no grupo e portanto, e que como a aceitação foi importante, não é? No próprio, na própria crise de ansiedade que há no fim, não é? Não foi o tentar tirar à força, foi o abraçar a ansiedade. E isto é simbólico, mas tem aqui uma importância imensa naquilo que depois também é a relação da ansiedade, não é? Este abraçar a ansiedade, este aceitar a ansiedade tal qual ela é e aceitar que faz parte agora da equipa. E, portanto, também temos esta parte do filme que nos permite aqui depois utilizar como exemplos, não é? E um bocadinho mostrar, ok, como a alegria aceitou a ansiedade, podemos tentar agora também aceitar esta ansiedade. E de facto a aceitação até da existência de emoções que são, eu não gosto de chamar negativas, porque elas não são, elas têm funções tão importantes na nossa vida para nós lhes chamarmos de negativas, mas que podem ser desconfortáveis e há uma aceitação dessas emoções e vemos no segundo filme o quanto cada emoção, seja a tristeza, seja a raiva, seja o nojo, já foram aceitos, já têm espaço para mexer no comando central e poderem expressar-se e, acima de tudo, fazer o seu trabalho. Aqui passando por também assim, alguns detalhes que possam ser úteis, obviamente existiriam imensos que eu gostava de falar, mas assim um bocadinho o que é que de alguma forma nós também podemos utilizar essas experiências das emoções no filme para também normalizar algumas experiências, quer com adultos, quer com crianças ou adolescentes. E uma delas é uma frase que possivelmente foi a frase que mais impactou também adultos, até porque este filme, como vocês sabem, tem impactado muitos adultos. É muito útil para crianças e adolescentes, mas todos nós temos também uma criança e um adolescente, e até muitas vezes algum do trabalho que é feito em consultas também traz aqui algumas experiências de quando somos adolescentes, e portanto nós temos aqui este identificar-nos com as experiências que aparecem no filme. E uma das frases que a Alegria diz e que de facto é muito impactante, que é, pronto, se calhar isto é o que acontece quando nós crescemos, simplesmente sentimos menos alegria. E de facto aquilo, não é, toca-nos especificamente, não é, quando crescemos sentirmos menos alegria. E para além desta frase, há um detalhe muito interessante, que é quando a alegria diz isto e quando a alegria pensa sobre isto e está a refletir sobre isto, ela está sentada em cima das memórias más. As memórias más que eles foram enviando, não é? Ainda um bocadinho naquela coisa de isto é mau, não queremos, não é? E portanto mandam lá para trás as memórias más, que é para não correr o risco que elas façam parte da identidade da Riley ou do autoconceito. E elas enviam isto tudo lá para trás e quando estão lá atrás à procura na sua missão, ela está sentada em cima de más memórias. E isto é um detalhe muito giro. Porquê? Porque de facto, e que nos dá aqui, abre-nos uma portinha para nós trabalharmos aqui algumas coisas. Existe aquilo que se chama os ciclos de pensamento, emoção, pensamento, e o que é que eu quero dizer com isto é que os nossos pensamentos têm que estar mais ou menos concordante com aquilo que é o nosso estado emocional. E se nós estivermos tristes, a tonalidade dos nossos pensamentos vão ser tristes, e por isso é que é comum ouvirmos: se estão tristes, não deitem contas à vida nesses momentos, porque só vão encontrar derrotas, perdas, e portanto, e todos nós já tivemos em momentos em que estávamos muito tristes ou a passar por coisas difíceis, e quando se caímos nesta armadilha de fazer uma avaliação da nossa vida nesses momentos,
tudo o que nós encontramos são coisas muito difíceis, não é? E, portanto, porque há esta relação entre os pensamentos e as emoções. E é muito interessante poder mostrar como até a própria alegria, não é? Quando está em cima destas memórias negativas, acaba ela própria também por ter e por assumir esta tonalidade e por se colocarem aqui um bocadinho em sintonia com os próprios pensamentos das memórias, não é? Das próprias memórias negativas. Este, de facto, é um detalhe interessante porque podemos também aqui explicar melhor o que é que está a ser a experiência da pessoa com quem estamos, do aluno, da pessoa que temos em consulta, seja o que for. Aqui um bocadinho o facto de não conseguirmos ver outro tipo de experiências, porque há uma tonalidade emocional e afetiva nos nossos pensamentos e há esta relação, e por isso é que, por exemplo, também quando nós começamos a perceber esta relação entre pensamentos e emoções, não é? Esta quase concordância que tem que existir entre eles, percebemos o quão desajustado é, por exemplo, dizer a uma pessoa deprimida, anima-te, não é? Ela claramente não consegue, não é? Portanto, dizer anima-te, não penses sobre isso, etc. Obviamente que não consegue, exatamente também por causa destes ciclos e depois questões também do tipo de neurotransmissores, etc. Mas há esta relação. Um outro detalhe importante ou útil e que nos permite perceber o quanto as emoções também se manifestam no corpo e que é no corpo que nós as regulamos, é ali em relação à tristeza. Há lá uma parte do filme que ela diz: eu estou muito triste para correr. Estou muito triste para correr porque, de facto, a tristeza tem esta função. E aqui a utilidade desta frase e desta presença da tristeza no filme desta forma, é também explicarmos, conseguirmos utilizá-la como exemplo, não é? De que, de facto, quando nos sentimos tristes, a tristeza é uma emoção que nos tira energia. É esse o objetivo, não é? Porque se nós perdemos algo, não é? A tristeza é ativada em momentos de interpretação de perda, seja ela real ou simbólica, não é? Quando há uma perda, se há uma perda, o corpo tira-nos a energia para nós não continuarmos a andar atrás, não é? Continuarmos a lutar por uma coisa que perdemos. E de facto, quando há esta experiência é muito percebida, mas muitas vezes temos muito pouca awareness acerca dela, ou falamos pouco dela, de facto, quando eu estou triste, não é? Até os ombros vêm para baixo, eu não tenho energia, não apetece fazer nada. E até quando entramos aqui em questões mais clínicas, vemos como há um cansaço, não é? Que é um cansaço que é um bocadinho, pois, é contraintuitivo lidar com este cansaço, porque o cansaço aqui da tristeza, quanto mais descansamos, mais cansados ficamos, mas há este cansaço e esta expressão da própria tristeza. Eu estou a ver as horas, ver se não se avança um bocadinho. Vemos também aqui algumas frases das outras emoções, como por exemplo a interação do nojo, naquela interação que elas estão a caminho do campo de treinos, não é? No carro, e que percebem que vão para escolas diferentes e que começa a haver uma avaliação da expressão facial, do levantar a sobrancelha, do olhar, delas olharem uma para a outra, e começa a haver ali uma coisa muito gira e que mostra a complexidade, eu tenho isso mais à frente, da interação social, que é quando várias consolas começam e várias emoções começam a carregar em botões diferentes, ou seja, várias mentes humanas a interagir umas com as outras, não é? O quão complexo isto é, e de facto o nojo dizer, não, eu nunca deixo passar um olhar, não é? Ou uma expressão destas, porque é de facto a função dela proteger-nos do que é tóxico, e seja tóxico os brócolos do primeiro filme, e portanto não quero, ou a comida estragada, seja tóxico alguma questão da relação com os outros. Temos também aqui a expressão da raiva também neste filme. Obviamente já os vemos todas estas emoções com expressões muito mais maduras, não é? Do que vemos no primeiro. E aqui a raiva, aqui a importância de estabelecimento de limites, defender o que é nosso, e que a energia, não é? Que a raiva dá ao nosso corpo para defendermos o que é nosso, e de facto quando existe a zanga com as amigas que vinham da escola anterior, não é? A zanga com elas, de facto o aparecimento da raiva e a função dela. E depois temos aqui, obviamente, o medo, sendo que o medo tem uma expressão que eu acho esta expressão deliciosa, exatamente porque aparece então um novo
uma nova personagem, que é a ansiedade, não é? E a ansiedade é prima do medo, digamos assim. Portanto, elas têm a mesma função em tempos diferentes. O medo tem no presente e a ansiedade tem no futuro. E é muito giro o quão seduzido o medo fica pela ansiedade, no sentido de achar que iam ser amigos, que fica muito encantado com as capacidades que ela tem de pôr vários cenários assustadores ali possíveis, não é? Como é que ela é capaz de fazer aquilo e o interesse, porque de facto há esta partilha. E aqui, fazendo esta pausa nas próprias emoções, não é? No próprio filme, para relembrar aqui isto é muito importante para nós percebermos onde é que nós temos a liberdade de trabalhar, não é? E de entrar naquilo que são depois processos mentais e biológicos, acima de tudo, das emoções. E é exatamente aqui como é que surge uma emoção, não é? E nós vemos isso no filme, não é? Porque nós sabemos que é o estímulo, que há um estímulo, e este estímulo tem ali um mundo, pode ser o mundo interno ou o mundo externo, e reparem como há reações, e as emoções reagem a pensamentos da Riley sem estar a acontecer. Portanto, quando falamos de estímulos, não estamos a falar só da relação que temos com os outros, do que está a acontecer numa sala de aula, mas pode ser o meu próprio pensamento, ok? Pode ser um pensamento ou uma recordação sobre alguma coisa, e portanto o estímulo. Depois temos aqui a própria interpretação, e é aqui que nós temos um bocadinho de liberdade a poder trabalhar, não é? E esta interpretação do estímulo, reparem como no próprio filme eles vão buscar memórias, as bolinhas das memórias anteriores, as crenças do autoconceito, o aparecer de repente do autoconceito para dar aqui informação, para haver uma interpretação desta situação, os desejos, aquilo que queremos, e portanto há a interpretação do que é que aconteceu, e é muito giro, porque nós no curso da APM, no Mindkind, nós temos uma experiência, e é como é em grupo, nós podemos ter aqui esta experiência maravilhosa de ter respostas de várias pessoas diferentes ao mesmo tempo e ver a experiência humana a acontecer, em que fazemos uma experiência em que apresentamos um estímulo comum a todos, e como várias pessoas diferentes têm interpretações diferentes. Umas têm interpretações em que ativam uma emoção de vergonha, outras ativam uma emoção de raiva, outras é uma experiência neutra, outras é de medo. Medo de eu ter feito alguma coisa de mal, por isso é que isto aconteceu. Vergonha do que é que aquela pessoa está a pensar sobre mim. Exatamente porquê? Porque temos aqui esta interpretação diferente, porque o estímulo é o mesmo e as emoções disponíveis também são. E, portanto, é aqui que nós depois podemos trabalhar um bocadinho nesta interpretação. E as emoções vemos então no comando central quando elas de facto são efetivadas. Eu espero estar tudo ok, eu não vos estou a ver, mas se for alguma coisa liga em micro, não sei se está a acontecer alguma coisa ou não. Tudo bem, Bárbara, continuamos aqui. E então entram aqui as novas personagens e, portanto, temos aqui a ansiedade. A ansiedade é muito giro como muitas pessoas tornaram a ansiedade a sua personagem preferida. E giro também como alguns adultos não lidaram muito bem com os miúdos acharem que a ansiedade é a personagem preferida. Eu já assisti a isto de... Pá, eu tentei ver se ao menos fosse outra personagem, não é? Fosse a preferida, mas a preferida dela é a ansiedade. Ainda bem, não é? Porque sentiu-se representada, sentiu-se, identificou-se, e se calhar conseguimos falar sobre isto agora, não é? Portanto, ainda bem, e é muito giro como ainda existe alguma dificuldade em nós assumirmos aqui emoções que nós chamamos constantemente negativas e ser as nossas preferidas, e, por exemplo, eu já vou falar disto da inveja, por exemplo, não é? E de facto, a ansiedade, eu poderia estar aqui horas a falar sobre a ansiedade no filme e sobre tudo que a ansiedade nos consegue mostrar no filme e como nós podemos usar isto, principalmente com adolescentes e com crianças, para explicar e para depois podermos de alguma forma regulá-la, não é? E podermos estar em contacto com ela em vez de fugirmos dela, porque sabemos que o que mais mantém a ansiedade é não a querer sentir, não é? Quanto mais eu não quero, não é? Mais eu a sinto. E, de facto, não só aqui esta normalização daquilo que é o papel da ansiedade,
a ansiedade tem um papel de proteção nas nossas vidas e ela apresenta-se logo a dizer, ok, o medo protege daquilo que são as coisas assustadoras ou perigosas do presente e eu venho protegê-la das coisas do futuro, eu planeio o futuro, das coisas que ela não consegue ver, não é? Porque a realidade é esta, o futuro não existe, não é? E como o futuro não existe, a nossa mente cria o futuro que quiser, ok? E nós acreditamos muito neste futuro, exatamente porque, e este detalhe também é extraordinário, que é quando estão a ansiedade a preparar o jogo do outro dia, não é? E os cenários possíveis, achei muito, muito interessante que este trabalho é feito pelos artistas que estão na imaginação, assim, nos calabouços da imaginação, lá no bunker escondidos, mas que são os artistas da imaginação que estão a desenhar muitos cenários hipotéticos, que é aquilo que a nossa mente faz, não é? Cria muitos cenários hipotéticos de um futuro que não existe e que, como não existe, é possível criar os cenários mais assustadores possíveis. E isto é o que acontece de facto na nossa mente. O sistema límbico é onde está, que é um cérebro um bocadinho mais antigo, que é onde estão as nossas emoções, coloca ao serviço o cérebro novo, ou seja, a parte da imaginação, do pensamento, etc., coloca ao seu serviço e vemos quanto os cérebros a partes mais antigas do cérebro, quando colocam os cérebros novos ao serviço, o quão maravilhoso é, mas também o quão assustador é, e por alguma coisa que temos guerras ainda a acontecer e construção de armamento, etc., não é? Como é que as competências superiores cognitivas são utilizadas com fins tão... por exemplo, tão bélicos, etc., mas também questões do nosso dia a dia, se construir estas questões, estes cenários da ansiedade, e que quando mandam os cenários para a tela, não é? O quanto os cenários te parecem verdade. E isto é aquilo que acontece na nossa experiência. Nós confundimos os nossos pensamentos com a realidade. E aqui entra o mindfulness, ok? Entra o mindfulness para, lá está a tal awareness, está aqui a ansiedade, tenho aqui uma experiência de ansiedade, mas também esta aprendizagem, quando trabalhamos meditações como o mindfulness do pensamento, não é? E que aprendemos a criar esta distância entre eu e os pensamentos e a conseguir colocar-nos no observador, não é? Conseguimos distinguir aquilo que é a realidade daquilo que é um pensamento, não é? E vemos aqui também aquilo que é a experiência de controle da ansiedade, quando ela tenta controlar todos os botões e quando tenta controlar todas as situações que começa então a crise de ansiedade. Tenho que acelerar, já percebi. Depois temos então o aparecimento da inveja, e a inveja, uma das coisas que achei muito gira, é o facto de, por norma, culturalmente, acima de tudo, obviamente, a inveja até acho que há uma música, não é? A inveja é um sentimento muito feio, não é? E que é feio sentir inveja, e que nós nem sequer partilhamos assim uns com os outros, é muito difícil assumirmos, mesmo adultos, sentir inveja, não é? Porque há esta carga cultural de ser negativo, ser feio, ser às vezes até sujo, portanto, não queremos sentir inveja, não queremos falar sobre a inveja. E esta coisa dela ser feia, e no filme ela é tão bonita, não é? E achei o contraposto muito interessante, o quão bonita é a inveja, e que nós constantemente aqui dizemos que a inveja é feia e que não devemos sentir. E de facto a inveja tem uma função importante, que é dar-nos, é uma emoção de ativação que nos dá energia para nós podermos percorrer caminhos para atingir aquilo que nós queremos, não é? E sinaliza aquilo que nós valorizamos. Nós sentimos inveja daquilo que nós valorizamos e, portanto, de alguma forma, traz-nos a informação daquilo que é importante para mim, ou seja, isto é importante para mim, então o que é que eu posso fazer, não é? E para além disso, e reparem como ela diz aqui, adoro esta ideia de construirmos uma nova Riley, não é? Que é esta coisa de perseguir coisas novas, coisas que eu me quero tornar, mas também há uma frase que eu acho tão importante no filme, que é se demorou 13 anos a construir esta, como é que nós vamos construir outra? E isto é muito importante para tudo o que é processos de aprender a fazer algo, inclusive aprender a meditar, aprender a regular as minhas emoções, porque de facto demora tempo, não é? E nós temos muito esta tendência de querer em 2 ou 3 sessões ou em poucas horas aprender uma competência nova muito rápido. Mas funcionámos, no caso da Riley, funcionou 13 anos daquela forma, não é em horas que vamos mudar uma forma de funcionamento. E de facto esta frase da inveja
passa assim muito rápido, mas pode ser muito útil, de facto, para podermos normalizar a dificuldade que eu tenho, por exemplo, na prática, a minha mente está sempre a fugir. Primeiro, nós já sabemos que a mente vai sempre fugir e que é o trabalho dela pensar, não é? Produzir pensamento, mas esta coisa de não consigo manter a atenção. Ok, se nós não treinarmos a atenção, ainda por cima vivemos uma época em que a atenção nos é roubada constantemente e quase andamos a treinar não ter atenção, não é? Como é que em poucas horas de prática nós queremos que a atenção tenha um comportamento completamente diferente do que aquilo que nós a treinámos durante anos, não é? Portanto, esta também é uma frase muito interessante do filme. Depois temos aqui a vergonha que de facto está extraordinário e dá também a possibilidade de explorar o filme por questões gráficas e há uma razão porque é que as emoções estão desenhadas e as cores que têm, etc. Mas mal vimos a vergonha, nós conseguimos identificá-la na nossa experiência também, não é? A vergonha sendo assim muito grande, ocupa muito espaço e quando nós sentimos vergonha, de facto, nós só sentimos vergonha, não é? É quase como se não houvesse mais nenhuma experiência. Ela ocupa muito, muito, muito espaço. E também vemos o quanto a autoestima da vergonha é baixa, não é? E que quando há ansiedade de fazer coisas, não há espaço para a vergonha, não é? Porque a vergonha tem também um papel muito, muito importante na nossa vida, que é proteger-nos e um bocadinho parar, se calhar, algum tipo de interação ou algum tipo de comportamento que possa ser prejudicial para nós. Então sentimos vergonha e reparem, quando sentimos vergonha nós recolhemos e há o parar, não é? Portanto, aqui a importância é também normalizar a vergonha e falar sobre ela e falar sobre o quanto ela ocupa espaço e quanto parece, quando nós sentimos vergonha, não é? E esta experiência na adolescência também é muito comum, quando se sente vergonha parece que só existe isto. E nós podemos utilizar o filme para dizer, ok, então, tal como no filme, a vergonha é muito grande, não é? Ele está aí, como ele é muito grande, ocupa muito, muito espaço, mas isso é uma experiência que todos nós sentimos, ok? E há uma questão também muito gira com a vergonha, que tem aqui um suporte clínico, que é a relação dela com a tristeza. Nós vemos durante o filme relações entre as emoções, porque obviamente as emoções, nós estamos a falar aqui de formas de grandes categorias emocionais, e as emoções são muito mais complexas do que tudo isto, não é? Mas já é ótimo falarmos só destas categorias emocionais, já era excelente nós conseguirmos ter esta awareness emocional de conseguir dizer estou a sentir tristeza, ou estou a sentir vergonha, ou estou a sentir inveja. Mas de facto esta relação entre as emoções é muito interessante, até porque nós sabemos pela investigação e pela clínica que estados de experiências de vergonha interna e externa estão altamente correlacionados com os sintomas de tristeza e até quando falamos da correlação com a depressão. E esta relação existe e é muito interessante como é com a tristeza que a vergonha vai estabelecer relação e amizade. E isto abre-nos aqui também uma porta de nós falarmos sobre esta experiência de termos mais do que uma emoção ao mesmo tempo, não é? E de elas estarem correlacionadas ou até condicionadas, não é? Porque muitas vezes as emoções estão condicionadas, ou seja, aparece uma emoção, mas na verdade a outra é que está por baixo, é que foi ativada, mas está condicionada. E podemos normalizar esta experiência e vou acelerar um bocadinho. Além de normalizar esta experiência, ser uma porta de abertura para a curiosidade daquilo que são as várias expressões emocionais, dependendo da sua intensidade, não é? E perceber que, ok, o Inside Out traz-nos aqui uma linguagem, uma experiência sobre as emoções e que nós depois podemos, utilizando exatamente o mindfulness, porque nos permite estarmos atentos e estarmos a desenvolver a curiosidade acerca da minha experiência. O que é que eu estou a sentir? Ok, é medo. Mas qual é o seu nível de intensidade? Estamos a falar de um nível extremo de intensidade e, portanto, o que estamos a sentir é terror ou estamos a sentir alguma inquietude ou algum nervosismo? Estamos descontentes, não é? Ou estamos em fúria ou temos uma irritação, não é? Porque, de facto, é incrível abrirmos esta porta para a linguagem sobre as emoções, mas mesmo em adultos, às vezes é muito difícil nós falarmos acerca do que é que eu estou a sentir e identificarmos o que é que eu estou a sentir, não é? Eu tenho muita experiência de perguntar, então sentiu raiva? Não, porque a raiva não se pode sentir, não é? Não, eu fiquei foi irritado.
E depois temos que explicar, ok, mas a irritação é uma raiva pequenina e não há nenhum problema com isso. Porque de facto a irritação faz parte da raiva, é só a intensidade diferente da emoção. E de facto há aqui uma exploração que pode ser feita através do mindfulness, obviamente aqui acompanhado da compaixão, daquilo que é a experiência emocional, o chamado quase granulado emocional. É como se nós, com estas emoções, tivéssemos este torrão e depois termos este granulado emocional. Depois temos aqui o aborrecimento. Eu tenho pena que o aborrecimento não tenha nenhuma. Não sei se alguém está a falar comigo. Acho que não, Bárbara. É alguém que tem o Tudo bem. microfone Estar a ativo. ignorar. Ok. Colegas, eu peço só para desligarem o microfone, se faz favor. Obrigada. Desculpe, Bárbara. Não tem problema. Depois temos aqui o aborrecimento e o tédio, que eu acho extraordinário. E eu tenho pena que ele não tenha muito tempo para ir para a consola central mostrar aquilo que também é as suas potencialidades. De facto, nós identificamos, e até muito esta questão quase dos adolescentes, não é? Esta coisa de estarem, não é? E até a expressão física do tédio, não é? Do ennui. E de facto ele tem uma função também muito interessante e é giríssimo como ele está representado no filme com o telemóvel, porque de facto o telemóvel tem sido uma ferramenta que se tem desenvolvido para ser uma ferramenta de combate ao tédio, um entretenimento para o tédio, do não podermos estar nunca aborrecidos. E a meditação vai no sentido oposto, não é? Porque a meditação está presente, o mindfulness está com o aborrecimento, com o tédio, não é? E às vezes é desconfortável no início, mas o aborrecimento ou o tédio, quando nós nos permitimos estar com esta experiência, podem surgir coisas tão interessantes e eu convido sempre as pessoas a estarem curiosas em relação ao aborrecimento e em relação ao tédio, porque o não estarmos sempre a receber estímulos, a ser solicitados, a entreter-nos com coisas e a estar neste espaço às vezes de desconforto, de tédio, mas é ele que nos pode levar a espaços de criatividade e de descobertas muito, muito, muito interessantes. E espero, não sei se vai haver Inside Out 3, mas gostava que houvesse depois mais espaço para ele poder, e ele de facto há lá o momento que vai, obviamente, não é? Saiam da frente que eu vou aqui resolver, mexe lá nos botões quase sem olhar para a consola. E salva ali uma situação de interação social, não é? De não querer mostrar desinteresse e depois aquilo meio que se salvar e eles ficarem, as outras emoções ficarem espantadíssimos como é que ele fez aquilo e como é que salvou aquela situação. Bárbara, Sim. temos 3 minutos, ainda gostava de ter para aí 2 minutos para que as pessoas possam interagir consigo, colocar questões, portanto, agradecia que acelerasse isso, faz favor. Muito obrigado. Sim. Obrigada pelo tempo, sim. Vou então acelerar. Portanto, então aqui não haver emoções más nem vilões, acho que isto é fácil de compreender. Questões úteis que podem ficar. Podemos utilizar algumas características do filme para trabalharmos com crianças e adolescentes no lidar e no viver as suas emoções, como, por exemplo, utilizar a metáfora do comando central é muito útil. Os miúdos entendem isto muito bem, do quem é que está agora a mexer nos comandos no comando central, nos botões do comando central. Conseguem rapidamente identificar, visualizar, porque o Inside Out tira as emoções do abstrato, então permite-nos visualizar. A cadeirinha da ansiedade e, portanto, podermos sentar a ansiedade na cadeirinha e perceber que ela está lá e que pode estar lá presente e não estar a mexer em tudo o que é o comando central. E esta também pode ser uma metáfora útil. O comboio dos pensamentos e, portanto, o que nós treinamos no mindfulness, de ver passar os pensamentos, não é? E, portanto, poder usar aqui o comboio dos pensamentos. Estas duas partes das emoções desagradáveis já falei, da complexa interação social e que podemos aqui, quando há relações, por exemplo, de conflito, mostrar o quão complexo no filme é dois comandos centrais a ter que interagir um com o outro, ok? Portanto, quanto mais comandos centrais, mais complexa é a interação social. E também aqui o diálogo para falarmos sobre as emoções e para desenvolver estas estratégias de regulação emocional, bem como uma coisa muito importante neste filme, que é a tentativa de que a nossa identidade e a nossa experiência seja composta apenas por experiências positivas, que é o que se tenta fazer no início do filme, e que depois há uma entrada de todas as memórias, porque de facto
permite-nos normalizar a experiência humana como a totalidade da experiência humana. Vou aqui passar esta à frente porque de alguma forma eu já falei um bocadinho sobre isto e aqui só... Bárbara, deixe-me só dizer que meti o pé na argola e a sua sessão é até às 10h15, portanto está totalmente à vontade e peço-lhe imensa desculpa. Já estava aqui. Não tenho nenhum problema. Obrigado. Pronto, então vou só aqui focar mais nisto, mas também tudo bem, porque eu vou só mostrar um pequeno exercício que pode ser feito e se der, não sei se dá ou não, para eu terminar com uma pequena prática, senão está tudo bem. E de facto, assim um bocadinho fechando esta relação do inside out, e que obviamente, como percebem, e não é preciso ser da área da psicologia para perceberem que há muito mais coisas para explorar no filme, não é? Mas que a prática da meditação e o mindfulness permite-nos esta relação connosco próprios, porque acima de tudo, como diz o professor, o mindfulness é olhar para dentro, é olhar para o que é isto de ser humano, não é? E é dar espaço para estar em contacto com esta experiência e nós começarmos a estabelecer uma relação. E estabelecer uma relação com a nossa mente, o que é isto da mente, não é? O que é isto dos pensamentos, nós trabalhamos muito isso na APM, o que é isto dos pensamentos, o que é isto do corpo, como é que o corpo se relaciona, o que é isto das sensações, e é muito giro porque há uma boa parte das pessoas que quando nós perguntamos, ok, então como é que se sentiu no corpo? As pessoas não conseguem nem nunca pensarem, portanto, porque há quase um desligar da mente e do corpo, achamos que as emoções são aqui, não é só na mente, só neste espaço, e as pessoas têm esta dificuldade de dizer em que zona do corpo é que eu senti, que sensações é que existem, nem conhecem quase a biblioteca de sensações que nós temos, dão-nos conceitos que não são sensações, que emoções é que nós temos, não é? E saber, por exemplo, a tal questão de que a irritação é raiva, e está tudo bem com isso. E de facto, mesmo até sobre o mindfulness, isto também percebem de que há muito esta ideia errada que o mindfulness é um processo mental, e não, uma boa parte da meditação começa no corpo e acaba no corpo, não é? O corpo é o que está presente no aqui e no agora, é a nossa ferramenta, e a regulação emocional também passa pelo corpo. Já todos experimentámos acalmar-nos com pensamento, e já vimos que o pensamento não acalma ninguém, porque o pensamento não é feito para acalmar absolutamente ninguém, não é essa a função dele. E, portanto, nós até podemos entrar aqui com pensamentos alternativos de, ok, mas vai correr tudo bem, vai tudo correr bem, vai ser tudo espetacular, mas de repente vem aqui aquelas palavras do mas pode correr mal, mas e se, não é? E aparecem aqueles cenários feitos pela malta lá debaixo da imaginação, não é? Que vem e que põe cenários possíveis e assustadores, porque como o futuro não existe, a mente faz o que quiser sobre isso, e portanto nós não conseguimos acalmar-nos com mais pensamento e de facto temos que vir para o corpo. E a meditação é também uma ferramenta para nós conhecermos o nosso corpo, para conhecermos aqui quais são as histórias que aparecem na nossa mente. E a compaixão, obviamente, porque a compaixão é a estratégia mais inteligente que nós temos disponível neste momento para lidar com experiências difíceis. E de facto, se nós pudéssemos assim pôr assim um pequeno esquema, é como se o mindfulness fosse a base, o terreno, onde podem surgir as emoções e que nos permitem reconhecer as emoções e onde elas aparecem, e a compaixão, a forma como nós abraçamos as emoções, como nós podemos, de alguma forma, lidar com elas, estar com elas, e depois fazer a própria regulação, porque a regulação emocional, no fim de contas, é um ato também autocompassivo, não é? Portanto, nós estamos ali a tentar regular e diminuir o nosso sofrimento e a preveni-lo, e portanto é também um ato compassivo. Por fim, aqui um exercício que nós trabalhamos muito também no Mind Kindful durante o curso. Este exercício não é assim tão simples logo de experienciar, obviamente que implica aqui também outras práticas, como lá está este reconhecer, para nós investigarmos no corpo, nós temos que reconhecer as sensações, portanto, tudo o que são, por exemplo, meditações body scan, que nos permitem estar em contacto com as várias sensações do corpo, se há picada, se há formigueiro, se há tensão, se há pressão, para começarmos a ter a tal biblioteca de sensações, não é? Para poder depois utilizá-la.
E aqui exatamente este reconhecer a experiência permite nós não estarmos fusionados com os pensamentos e com as emoções, ou seja, treinar esta posição de observador. E, portanto, nós temos aqui este acrónimo do RAIN, muitos de vocês devem conhecer, e que pode ser, de facto, uma estratégia útil para lidar com emoções difíceis. Sendo que, obviamente, o primeiro passo é este reconhecer a experiência e nomeá-la. E está aqui a alegria no comando central, ou está aqui a vergonha no comando central e a pôr tudo cor-de-rosa. Portanto, podemos usar o filme também como forma de reconhecer, não é? O allow, não é? Do permitir que a experiência seja o que é, e nós sabemos que as emoções difíceis, muitas vezes, aquilo que mantém as emoções difíceis são as histórias que nós contamos acerca dessas emoções, não é? E, portanto, é aqui o pensamento que as mantém, porque as emoções têm períodos de ação, são curtas, são transitórias e são curtas. Aquilo que mantém é nós alimentarmos ou até o negarmos, não é? Que esta ideia de que muitas vezes nós fechamos a porta como se fosse água a entrar, não é? Fechamos a porta para a água não entrar, até que a água acumula e arromba com a porta e vem a experiência toda, não é? Portanto, ok, então vamos abrir a porta para a experiência passar, aquela ideia de abram a porta aos pensamentos, só não lhes, e às emoções, só não lhes sirvam chá, não é? E de facto é só não servir chá e não se sentarmos a servir chá à história e deixar permitir a emoção passar. O investigar, que obviamente passa por esta aceitação, por permitir que esteja a emoção. E o investigar onde? No corpo. Investigar com compaixão, com gentileza, ir ao corpo investigar onde é que ela está, como é que eu a sinto, etc. E para depois poder entrar no processo de regulação, não é? E o N de não se identificar, sabermos que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções, aquilo que nós somos é uma coisa muito maior e muito mais luminosa do que as experiências emocionais e os pensamentos e as memórias, etc. Nós somos esta consciência vasta, somos este espaço onde a experiência acontece e não aquilo que nós estamos a sentir, não é? Aquilo de que sou nervosa ou sou ansiosa, não, sinto ansiedade, está aqui a ansiedade presente na consola. E o filme permite-nos tanto isto, como, por exemplo, conseguirmos explicar esta coisa de não é a tua ansiedade, a ansiedade não é tua, é partilhada, é nossa, é humana, é exatamente isto. Repara como no filme tem e que todos nós temos, não é? Podermos, esta não identificação e este reconhecer o R passa a ser agora muito mais facilitado também pelo filme, porque podemos pôr uma imagem e porque devem ter esta experiência que às vezes falar sobre emoções torna-se difícil exatamente porque são abstratas, há uma dificuldade em expressar-nos acerca delas, não é? E o filme tem esta possibilidade de abrir esta porta para criar diálogo, e acho que é ótimo o quanto nós agora falamos muito mais sobre as emoções e até partilhar que eu já tive experiências de pessoas a falarem acerca do filme e de até terem vergonha, por exemplo, e ficarem assim, não é vergonha, também é vergonha, e assim um bocadinho algum medo de dizer, a inveja foi a minha ansiedade, a minha emoção preferida do filme. Quase, que se calhar não devia dizer isto, mas foi. Pronto, e podermos de alguma forma falar sobre elas, e portanto há esta utilidade. Por fim, para não me querer alongar, eu tenho aqui depois uma pequena prática, já vou ver se é possível fazer, mas só dizer que na APM nós temos disponível um curso de 8 semanas, que é o Mind Kindful, podem inscrever-se através do site. Neste momento vamos começar uma edição em outubro, que penso que já está fechada, mas iremos ter outra a começar em janeiro, e portanto, o programa é acompanhado por mim e é dado pelo professor José Pinto Gouveia, em que obviamente abordamos muito mais a fundo todos estes temas, não falando do Inside Out, mas falando de outra forma, obviamente, e que temos aqui a questão das redes sociais e e-mail e contactos da Associação Portuguesa para o Mindfulness, que brevemente até pensamos anunciar também alguns workshops e que obviamente são todos muito, muito bem-vindos. Não sei se terei tempo de fazer aqui uma breve prática, eu vou aqui interromper o compartilhamento também para olhar para vocês. Não sei se vou ter aqui tempo para fazer uma breve prática, mas está tudo bem. Breve. A prática que eu tinha trazido, né, tanto Inside Out nem nada, é assim um bocadinho relacionada com a humanidade comum. Quando diz breve, diz-me que 2 minutos, 3, 1? Sim, porque, quer dizer, não sei se as pessoas têm algumas questões, se puder fazer uma breve prática, excelente.
a parte das questões e se não tivermos, encerraríamos, porque é uma prática, não é propriamente praticar nada de prestar atenção aos pensamentos e tudo mais, é um bocadinho uma prática de humanidade comum, mais desta relação humana uns com os outros, portanto, se calhar pode ser, podemos inverter, a ver se há alguma questão e depois, se não houver, terminar um bocadinho. Parece muito boa ideia. Muitíssimo obrigado pela sua excelente comunicação. Eu adorei, gostei imenso, imenso, imenso. Acho que trouxe aqui uma perspectiva muito, muito útil, muito interessante, muito inspiradora sobre o filme. Eu não o vi e Ah, quero vê-lo, quero vê-lo. E, depois eu portanto, fico contada isso qual é. é fantástico. Quer dizer que a sua preleção foi extraordinária porque me pôs a pensar, tenho que ver o filme. E depois gostei imenso de que tenha conseguido partilhar esta perspectiva do filme à luz do mindfulness e integrando as emoções, que é um grande contentor que nos permite trabalhar, ir trabalhando à medida que vamos aprofundando o mindfulness. Portanto, está de parabéns, foi fantástico. Queria só dizer a quem não conhece este acrónimo do RAIN, que pode saber mais, por exemplo, no livro da Tara Brach. Ele Sim. foi traduzido para português, chama-se Aceitação Radical, Radical Acceptance em inglês. Livro excelente, aliás, e portanto muito obrigado também por ter trazido esta perspectiva do RAIN aqui para as pessoas de inglês que estão connosco. Muito, muito obrigado. Se houver algumas questões, por favor, podem usar o chat. Acho que para já não, Zé. Eu já tinha colocado a questão também no chat, para saber Ok. se alguns colegas, se calhar a Bárbara tem tempo então Bárbara, de aplicar aquilo. avance com a prática, se faz favor, porque estou curioso. Muito obrigado. Ok, eu trouxe uma prática então aqui de humanidade comum. Obviamente que tudo está relacionado com tudo, mas não só vocês vão ficar aqui mais algum tempo a trabalhar uns com os outros, pelo menos a manhã toda, se não estou em erro, e um bocadinho também para reconhecer esta experiência, porque no fundo é isto que o filme também nos permite fazer, que é reconhecer esta humanidade comum que partilhamos. Então, para isso, eu gostava muito que se pudessem ligar as câmaras, porque gostaria de vos pedir, porque é assim mais interativo, gostaria de vos pedir que aleatoriamente escolhessem uma pessoa, ninguém tem que saber quem é que escolheu quem deste grupo, das câmaras ligadas, ou seja, não vamos saber, ninguém vai saber quem se foi escolhido ou não foi escolhido, que isto não se vê, ok? E portanto, se forem em cima da imagem da pessoa, têm 3 pontinhos em cima, e nesses 3 pontinhos podem carregar e marcar na primeira tela para vocês essa pessoa, está bem? E portanto, podem ficar a ver essa pessoa como se estivessem quase frente a frente com essa pessoa. Pode ser? Alguém tem algum problema, alguma dúvida? Diga-me, está bem? Pronto, podem escolher alguém para fazer esta prática e num primeiro momento eu de facto nunca perguntei se têm prática de meditação ou não, estou aqui a assumir um bocadinho, mas também não vamos fazer nada de extraordinário. E, portanto, ia convidar-vos a porem-se numa posição direita, mas não rígida, uma posição confortável, com os pés no chão, deixarem o que estão a fazer agora, não é? Portanto, telemóveis, etc., canetas, e que possam, assim, de alguma forma, acomodar o corpo, criar aqui se podem fechar os olhos para já, se for confortável para vocês assim um bocadinho no início, vamos aqui primeiro fazer esta paragem, sair deste modo de apresentação e de conversa e deste modo cognitivo, e vamos aqui respirar profundamente e manter o nosso abdômen relaxado. Deixar os ombros cair, notar o nosso corpo no chão ou na cadeira, contacto dos pés no chão, relaxando as mãos, os músculos do rosto.
e permitirmos libertar aqui qualquer tensão que possa estar presente no nosso corpo. E podemos fazê-lo à medida que vamos expirando e usando a expiração para libertar qualquer tensão que possamos sentir. Notar que estamos aqui, agora, e convidar aqui a uma sensação de abertura e de aceitação do que está a acontecer no meu corpo, do que está a acontecer à minha volta, as minhas emoções. Dar mais uma ou duas respirações mais profundas. E agora com esta abertura, com esta curiosidade e com esta bondade, vamos abrir os nossos olhos e olhar para a pessoa, não é? Com curiosidade, para notar este ser humano que nós temos à nossa frente, não é? Outro ser humano que temos aqui à nossa frente. E à medida que olhamos com bondade, com compaixão, com curiosidade, com dando as boas-vindas a esta pessoa, vamos dizer algumas frases mentalmente, não é? Olhando para esta pessoa e vamos repetir algumas frases que eu vou dizendo e que vão repetindo, estando sempre olhando para esta pessoa, ok? Então podemos dizer a nós mesmos, olhando para esta pessoa que temos aqui à nossa frente, que esta pessoa tem um corpo e tem uma mente, tal como eu. Esta pessoa tem sentimentos, emoções, pensamentos, tal como eu. Esta pessoa, em alguns momentos da sua vida, esteve triste, desapontada, com raiva, magoada ou confusa, tal como eu. Esta pessoa já experimentou na sua vida sofrimento físico e emocional, tal como eu. Esta pessoa já viveu momentos de paz, de alegria, de felicidade, tal como eu. Esta pessoa deseja ter relacionamentos gratificantes, tal como eu. Esta pessoa deseja ser saudável e deseja ser amada, tal como eu. Vamos notar o que é que estamos a sentir, como é que está o nosso corpo, o que é que estamos a experienciar, só observar. E agora, por fim, enquanto olhamos para esta pessoa, vamos enviar-lhe os nossos melhores desejos. Olhando para ela e desejando que estejas bem, que sejas feliz, que tenhas saúde, que vivas com tranquilidade. E notar que tanto estamos a desejar isto a outras pessoas, ou neste caso a outra pessoa, como a outra pessoa que está a desejar a nós. E ver como é que é receber estes desejos de outra pessoa. E agora podemos, se estiverem confortáveis, fechar os nossos olhos, voltar com a atenção à respiração, inspirando, expirando.
lenta e profundamente. E notar como estamos presentes, vivos, como estamos conectados aqui. E como estamos de facto aqui, agora. E ao nosso ritmo, quando estiverem preparados, podemos abrir os nossos olhos e voltar a esta sala virtual. E se quiserem, nos 3 pontinhos, tirar o PIN da pessoa para nos voltarmos a ver todos uns aos outros. Muito obrigada.